Você sabia que a série mais assistida da história da Netflix quase foi cancelada, antes mesmo de nascer, e que o criador passou anos ouvindo não das produtoras? Round 6 and All Squid Game, como é conhecida fora do Brasil, não é só uma série sobre jogos mortais. É um retrato cruel da sociedade moderna, que mistura tensão, crítica social e um visual marcante, capaz de grudar na cabeça de qualquer um. Desde a icônica boneca do Batatinha Frita 1, 2, 3 até o uniforme verde dos participantes, a série virou um fenômeno mundial em questão de dias. Mas antes de alcançar esse sucesso absurdo, o caminho foi bem mais complicado. A história começa de forma simples e brutal. 456. Pessoas endividadas e desesperadas são reunidas para participar de uma sequência de jogos infantis. O prêmio: 45,6 bilhões de wons. Mas tem um detalhe: perder significa morrer. O protagonista, Seong-hun, entra no jogo sem saber no que está se metendo. E logo percebe que está preso numa competição insana onde a vida das pessoas vale menos que o dinheiro. A série consegue fazer com que a gente se envolva emocionalmente com os personagens, torça por eles, e ao mesmo tempo fique em choque com a frieza de tudo que acontece ali. É entretenimento de alto nível, mas com uma mensagem por trás que cutuca feridas bem reais, como desigualdade, ganância e o desespero por sobrevivência. O mais impressionante é que a ideia dessa história existe desde 2009. Hwang Dong-hyuk, o criador da série, escreveu o roteiro inspirado nas suas próprias dificuldades financeiras. Ele chegou a vender seu notebook para conseguir pagar as contas enquanto tentava fazer o projeto sair do papel. Por mais de uma década, ele ouviu que o roteiro era violento demais, irreal, e que ninguém se interessaria. Só em 2020, com a ascensão das produções coreanas e o investimento da Netflix em conteúdos diferentes, Round 6 foi finalmente aprovado. Mal sabiam eles que estavam prestes a lançar o maior sucesso da história da plataforma. Quando a produção finalmente começou, tudo foi pensado nos mínimos detalhes para causar impacto visual e emocional. A direção de arte criou cenários coloridos e aparentemente infantis, contrastando com a brutalidade dos jogos. O labirinto de escadas, por exemplo, foi inspirado nas obras do artista M.C. Escher, com cores fortes e formas que desorientam. A famosa boneca gigante usada no jogo do Batatinha Frita foi baseada em personagens reais de livros escolares coreanos e foi construída em tamanho real, com sensores nos olhos, como se de fato enxergasse os movimentos dos participantes. Já os uniformes verdes dos jogadores foram pensados para remeter aos trajes escolares da Coreia dos anos 70 e 80, enquanto os funcionários mascarados de vermelho representavam um sistema impessoal e opressor. O elenco também teve um papel fundamental no sucesso da série. Lee Jung-jae, que interpretou o protagonista Gi-hun, era conhecido na Coreia por papéis mais sérios e elegantes. Sua transformação em um homem falido e emocionalmente fragilizado surpreendeu o público. Outro destaque foi Ho Yeon-jung, que interpretou a jogadora 067 e conquistou o mundo com sua atuação intensa, sendo inclusive uma modelo que estreava como atriz. A química entre os personagens, o roteiro tenso e as reviravoltas constantes fizeram com que o público não conseguisse parar de assistir. A série se tornou um fenômeno quase que instantâneo. Em poucas semanas, Round 6 já era o título mais assistido da história da Netflix, alcançando mais de 111 milhões de contas em mais de 90 países. Mas o impacto foi além da tela. Viralizou no TikTok, virou meme, inspirou fantasias, maquiagens e até recriações dos jogos, algumas inclusive proibidas em escolas por imitarem cenas perigosas. Com isso, vieram também os debates. A série não é apenas um sucesso de audiência. Ela levanta discussões profundas sobre desigualdade social, vício em jogos, exploração de pessoas vulneráveis e a frieza do sistema que transforma vidas em números. Enquanto alguns criticavam o excesso de violência, outros defendiam a importância de mostrar essas realidades de forma simbólica. Round 6 conseguiu algo raro: entreter, chocar e, ao mesmo tempo, provocar reflexões sobre o mundo em que vivemos. Após o final eletrizante da primeira temporada, os fãs mal podiam esperar para saber o que viria a seguir. A Netflix confirmou não só a segunda,
mas também a terceira temporada da série. Na segunda parte, lançada em dezembro de 2024, Ji-hoon volta com sede de justiça. Ele decide não embarcar para os Estados Unidos como prometido e opta por enfrentar a organização por trás dos jogos. A temporada mergulha mais fundo no funcionamento interno da competição, nos bastidores dos VIPs e no passado sombrio do frontman, o enigmático líder mascarado. Novos personagens surgem, como outros competidores de países diferentes, e dilemas morais ainda mais pesados são colocados em jogo. A série não apenas manteve a tensão da primeira temporada, como elevou o nível da narrativa, misturando crítica social com um suspense psicológico ainda mais intenso. E o futuro da franquia já está desenhado. A terceira temporada, com estreia marcada para junho de 2025, promete ser o grande desfecho da história. Ji-hoon se infiltra completamente no sistema para tentar destruí-lo por dentro, ao mesmo tempo em que novos jogos mais cruéis e tecnológicos são apresentados. Os irmãos In-ho e Jun-ho também retornam, agora em lados opostos do conflito. Além disso, foi anunciado um spin-off americano chamado Squid Game America, produzido por David Fincher, ambientado nos Estados Unidos, com previsão de lançamento para 2026. A ideia é mostrar como os jogos se expandiram globalmente, revelando que a competição não era algo exclusivo da Coreia do Sul. Para além da trama, Round 6 é carregada de curiosidades. No Brasil, por exemplo, o nome da série foi alterado de Squid Game para Round 6 para evitar confusões com o apelido do ex-presidente Lula, já que Squid significa Lula em inglês. A série também foi a responsável por transformar os atores em celebridades globais, com campanhas de moda, contratos milionários e prêmios importantes. E talvez o mais curioso de tudo, os jogos infantis mostrados na série, como bolinha de gude, pular na vidraça ou cortar o doce de açúcar, são reais e extremamente populares entre crianças sul-coreanas nas décadas passadas. Mas com um detalhe, na vida real eles terminavam apenas com risadas, e não com sangue. Ao final, Round 6 se consagra como muito mais que uma série. É um fenômeno cultural que misturou entretenimento, crítica e emoção na medida certa. E a pergunta que fica no ar é: e você participaria do jogo? Round 6 conquistou o mundo com seu enredo envolvente, personagens cativantes e uma crítica social afiada, mas o que realmente torna essa série inesquecível é a forma como ela nos faz refletir sobre a natureza humana. A ganância, o desespero, a esperança e o medo andam lado a lado a cada episódio, nos lembrando que, muitas vezes, o maior jogo acontece fora das telas, na vida real, onde escolhas difíceis e desigualdades também fazem parte do dia a dia. Se você gostou de mergulhar nessa história com a gente, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com alguém que também ficou impactado com a série. E me conta aqui nos comentários. Se você estivesse no lugar dos participantes, teria coragem de continuar jogando? Ou sairia na primeira rodada? Galera, o vídeo fica por aqui. Muito obrigada por assistir e até amanhã.